Amém. Graças a Deus. Meu bom dia de fé a todos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler uma porção da Escritura, Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem poder, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Bem, vamos falar sobre este primeiro marido morto. E são coisas que nós ouvimos, cremos e recebemos através da mensagem de uma só pessoa. Porque a mente que estava em Paulo era a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela está em um profeta. Por isso que os reformadores das eras não puderam entrar nesses pormenores e destrinchar a mensagem que Paulo trouxe. Porque eles tinham uma porção para reformar. Não uma porção para profetizar, mas reformar. E para entrar nessas coisas tinha que ter a mente de Cristo profética. Foi por isso que, passando da mensagem de Paulo, nós só vamos ouvir essas coisas novamente quando chega o irmão Branham. Porque ele tinha a mente de Cristo, a mente profética, para entrar em todos esses detalhes que o Espírito Santo entrou minuciosamente no ministério de Paulo. E nós passamos 40 anos enredados em muitas coisas e muitos erros, por não termos novamente essa mente atuando no ministério. Mas graças a Deus que do ano 2000 para cá, a mente de Cristo manifestou-se outra vez através do ministério de João. Aí Deus levanta o pastor Osmar e entra em todos esses pormenores. O que Deus estava fazendo? Deus estava nos posicionando, nos tirando de um enredo, nos libertando do primeiro marido, matando aquela natureza doutrinária e trazendo para nós um segundo casamento, que é o casamento com a palavra. É por isso que nós estamos felizes e somos abençoados por isso, porque nós continuamos no estado que fomos achados, porque ali foi onde a graça soberana nos encontrou. E dali em diante, a minha vida já não foi a mesma, nossa vida já não foi a mesma, porque agora eu sou achado irrepreensível, inculpável diante de Deus. A lei no ministério de Moisés matava, mas a graça no ministério de Cristo dava vida. A lei doutrinária
no ministério dos reformadores, matava. Mas a revelação do sétimo anjo vem e nos dá vida. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. Tem pessoas que pegam esse versículo e jogam para o natural, para terem riqueza, dinheiro. Isso é muito bom, mas não é isso. Porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui nesse mundo eu sei que eu vou ter aflição, problema, dificuldade, trabalho. Mas a vida com abundância, que a palavra que Jesus Cristo se referiu, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância, é essa vida espiritual, é essa vida eterna que retornou a mim, retornou a nós, a noiva do ano 2000 para cá. E agora nos foi revelado na nossa alma, de que nem morrer nós morremos mais. Porque essa vida natural, ela foi trocada por uma vida eterna. Eu vivo no natural, num corpo que vai ter que ter um fim. Mas a vida que está aqui dentro, ela não pode ter fim, porque é parte de Deus. E Deus é eterno, não tem princípio, não tem fim. Irmão Brana diz: seus filhos são parte de Deus, não tem princípio e não tem fim. Mas quando foi que isso foi aberto para nós? Do ano 2000 para cá, quando a mente de Cristo repousou no ministério de João. E hoje nós não falamos mais com a mente intelectual, não falamos mais com a mente teológica, nós falamos com a mente de Cristo. É este quíntuplo de Efésios, com a mente de Cristo, e Cristo trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos, para o rapto. Agora não é só para curar mais as nossas enfermidades, não é só para salvar agora a nossa alma, agora é para nos raptar. E Cristo vem no ministério de João para nos talhar, nos deixar perfeitos diante de Deus. Agora, diante um do outro, nós somos totalmente imperfeitos, nós vamos ter nossas falhas, nós vamos falhar um com o outro. Necessitamos de perdoar e estar sendo perdoado, porque nós vamos falhar, nós somos humanos. Mas diante de Deus, nós estamos perfeitos, porque o sangue de Jesus Cristo nos aperfeiçoou. Sua mensagem, através do sétimo anjo, profetizada outra vez por João, veio e nos talhou para sermos um molde daquilo que é raptado ao celestial. Amém? Coisa boa, né, irmãos? A mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, parágrafo 78. O irmão Brana diz: agora observe, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro marido deve estar morto, não apenas repudiado. Não é uma separação, um divórcio, um repúdio, é morte. Porque casamento, todos nós sabemos que até que a morte os separe. E morte quer dizer separação eterna de Deus. A morte tem poder para separar um casamento. Então esse primeiro marido nosso tem que estar morto, sepultado. Ele tem que estar enterrado a 7 palmos, debaixo de 7 selos, debaixo de 7 trovões. Até isso aponta para o espiritual. Tem que ser cavado 7 palmos para enterrar aquela pessoa. Nós temos 7 eras, 7 trovões. E esse marido
Primeiro marido tem que estar debaixo, enterrado debaixo desses 7 trovões, desses 7 selos. Essa doutrina que tínhamos antes, essa mente intelectual, essa mente teológica, tem que estar enterrada, morta, debaixo desses 7 trovões, desses 7 selos. Eu tenho que pegar essa mente, eu tenho que pegar esse conhecimento, essa sabedoria humana e enterrá-la debaixo desses 7 trovões, me submetendo à mensagem do 7º anjo que João profetizou outra vez. Então, só assim esse primeiro marido vai estar morto. Deixa eu continuar aqui. Ele tem que estar morto. Acabei de pregar sobre casamento e divórcio e todos vocês sabem sobre isso. Não estou falando agora apenas a esta congregação aqui, mas a toda a nação. Muito bem. Agora vocês sabem o que aconteceu ali em casamento e divórcio. Quando os 7 selos foram abertos, isso trouxe à tona a verdade genuína. Assim, para estar casado com o segundo Adão, Cristo, a palavra, você deve se separar pela morte do seu primeiro marido denominacional. Porque não há nenhuma delas que possa receber toda a palavra de Deus. Oh, irmão, para estar casado com Cristo, segundo Adão, com a palavra, eu não posso estar divorciado, esse marido tem que estar morto. Em outras palavras, a igreja tinha que estar viúva. Agora, quando vem essa viuvez? Quando acontece essa separação? É quando os 7 selos são totalmente revelados. Que é quando o Espírito Santo abriu os selos para o irmão Branham, e aquele 7º selo que ele disse que era um mistério, era silêncio, observe bem o 7º, é a vinda do Senhor, foi aberto, e Deus diz, não diga a ninguém. Porque tinha um ministério que ia tomar esses selos, esses trovões, ia destrinchar, abrir totalmente, para vir uma viuvez sobre a noiva. Por isso que o irmão Branham esperou a noiva, a esposa, nos seus dias na América, e Deus disse a ele, não é americana. Ela é morena. E nós entendemos que a parte morena é uma mistura, uma miscigenação de raça, de cores, de línguas. E isso está nesse país chamado Brasil. Há 2000 atrás nós estávamos enredados com essas doutrinas, estávamos enredados com todos esses dogmas de denominação dentro da primeira e segunda etapa, dentro das próprias denominações, não sabendo para onde ir, mas do ano 2000 para cá veio a nossa viuvez. Quando nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então nós ouvimos que o Cordeiro saiu do trono, o 7º selo foi aberto, é a vinda do Senhor. Aquilo que Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. João vem, come o livrinho, profetiza outra vez, fala povos, nações, línguas e reis. Isso dentro de um país chamado Brasil. E nós casamos com a mensagem do dia. Então eu pude casar com a mensagem do 7º anjo através do ministério de João. Agora, não só casei, nos tornamos o ministério de João, o ministério da esposa. Agora, somos parte deste ministério. Então esse marido tem que estar morto. Nós o sepultamos debaixo desses 7 selos. Agora, deixa eu frisar uma coisa para você, que a mensagem de Deus, a mente de Cristo, vem a um homem. Aqueles do irmão Branham, no tempo do irmão Branham, que casaram com a mensagem que veio através dele, eram parte da noiva. Se você não casa com a mensagem que está nesse homem vindicado, você está apenas flertando, namorando.
E não é isso que a Bíblia requer, não é isso que a palavra requer. A palavra requer casamento. No natural, o casamento tem 3 etapas: o conhecer, o namorar, o noivar, para depois vir o casamento. Nós conhecemos, ouvimos falar, ouvimos CDs e nós casamos. Agora, quem não casou com a mensagem que estava naquele ungido, do ano 2000 até o ano 2024, quem não casou com a mensagem que estava nele, que só enamorou-se, voltou ao vômito. Voltou ao primeiro marido. É por isso que nós temos tanta confusão acontecendo dentro da mensagem. É uns voltando a sistemas pentecostais, é o outro com sistema de oração pela madrugada, são outros com sistema pastoral tentando conduzir a noiva. E não é assim, porque não foram casados. Apenas simpatizaram com a mensagem, apenas andaram com a mensagem. E por que nós continuamos aqui, firmes com a mensagem de uma só pessoa? A noiva casou, irmão Branham diz, ela está casada. Porque o seu primeiro marido foi morto. Nossas doutrinas erradas foram mortas. Foi enterrado debaixo de 7 selos, de 7 trovões. E isso trouxe para nós o avivamento que esperávamos na alma. Agora não é só no corpo, não é só no espírito, para termos emoções, pular, cantar, falar em língua, gritar. Não é só no corpo, no natural. Agora é um avivamento na alma que nos dá fé de rápido. Aleluia. Bom, Brana diz, não há nenhuma delas que possa receber a palavra de Deus. Mostre-me onde está. Oh, você diz a minha. O outro indivíduo diz, é a dele. Coloque-as juntas e você encontrará que ambas estão erradas. Então logo se denomina. Leia Apocalipse 17. Então veja, você tem que estar morto para isso. Tem que estar morto para essas denominações, para esses credos, para esses dogmas, para esse sistema. Se não está morto para o sistema, vai voltar para o sistema. Deus não tem sistema, Deus tem programa. O programa de Deus agora é nos talhar, nos moldar a cada dia para nos raptar. Não é mais talhar uma igreja a moldes denominacionais, não. Agora é talhar a noiva, preparar a noiva para rapto. Amém? Graças a Deus. Agora não estou falando apenas a esta assembleia local, estou falando a toda a nação. Você tem que estar morto para o seu primeiro marido. Se você está unido a Cristo e ainda está casado com uma denominação, você é adúltera, é Laodiceia. Uma igreja por toda a nação. Estamos seguindo a Jesus Cristo, a palavra, para estar na noiva. Você tem que estar casado de novo com a palavra de Deus, que é Cristo. A palavra de Deus, que é Cristo, que estava em Osmar, que hoje está no pastor Mendes, que hoje está em mim, que hoje está no quíntuplo de Efésios, para você estar casado com a mensagem. É por isso que muitos ouvem e criticam e comentam e não conseguem receber. Por certo, você não está casado com a palavra da hora. Você não está casado com a mensagem da hora. Mas o eleito que está casado, pode ser o pastor Mendes, pode ser o pastor João Bispo, pode ser o irmão Daí, pode ser eu falando. Você vai dizer amém para a mensagem, porque você não está casado conosco, você está casado com a palavra. E tudo que é a palavra eu digo amém. Tudo que é a mensagem eu digo amém. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
pessoas nunca veem que o Verbo tem que fazer carne. Por isso que eles não viram. Eles viram o Verbo encarnado em Jesus, viram o Verbo encarnado em Brana, mas não viram o Verbo encarnado em Osmar. Assim como não vão ver o Verbo encarnado no quíntuplo de Efésios hoje. Porque o Verbo tem que fazer carne. Essa mensagem do sétimo anjo tem que fazer carne na esposa. Por isso que casamento é isso, e serão dois em uma só carne. Agora é a mensagem do sétimo anjo na minha carne. É a mensagem do sétimo anjo na carne da noiva. Porque João profetizou outra vez com o meu livrinho, e ele apontava para a noiva, nós estávamos representados nele. Por isso não casamos com o homem, nós casamos com a mensagem que estava naquele homem, e estamos com ela até hoje. Meu irmão, não vou me alongar muito, Deus te abençoe, que esta fé de rapto seja aumentada em cada coração. Deus te abençoe.